Hoje a Igreja nos oferece para meditarmos o Evangelho de São João, considerado a águia por dois motivos. O primeiro, porque a águia tem como atributo o dom da visão, enxergar mais longe e com maior nitidez. Portanto, entre os evangelistas, o mais profundo de todos eles é João. Sua catequese é misteriosa e cheia de significados ocultos. O segundo motivo está na sua longevidade, que, de acordo com a tradição, viveu mais do que todos os outros. Tendo em comum isto com as águias, considerada uma ave divina por sua vida longa. As águias, ao envelhecerem as penas, se abrigam nos picos rochosos das montanhas e passam por uma metamorfose, arrancando suas penas com seus bicos afiados. Esperam nascer novas e saem renovadas. Muito similar à ave mística fênix, assim como é dito pelo santo rei Davi. Ele cumula de benefícios tua vida e renova a tua juventude como a da águia. E é este mesmo João quem relata a conversão do santo que comemoramos hoje, São Bartolomeu. Bartolomeu, também chamado Natanael, nasceu em Caná da Galileia, uma pequena aldeia distante 14 quilômetros de Nazaré, filho do agricultor Ptolomai. Uma antiga tradição armênia afirma que foi para a Índia e lá pregou. Também pregou na Mesopotâmia. Na Armênia Maior, converteu o rei Polímio, sua esposa e muitos outros homens. Essas conversões causaram inveja aos sacerdotes locais e no ano 51 de nossa era foi esfolado vivo e depois decapitado. São João nos relata a sua conversão em detalhes. Muitos dos que a interpretam veem nele um sujeito cético e irônico. O que se passa é precisamente o contrário. Isso se vê nas palavras do Salvador, que ao avistá-lo lhe dirige a seguinte saudação: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. A ironia de Natanael antes do encontro com o mestre está precisamente em ser também galileu e afirmar ironicamente: de Nazaré pode sair coisa boa? É preciso trazer à luz a razão deste comentário. Os galileus eram considerados incultos, pois não estudavam a lei com o mesmo fervor e entusiasmo com o qual estudavam os judeus do sul, na Judéia. Assim, os fariseus usavam a designação galileu como um tipo de censura. Isto podemos notar claramente quando esboçam o preconceito contra os galileus, entendendo que não seria possível que um profeta pudesse vir da Galiléia. Outros diziam, este é o Cristo, mas outros protestavam, é acaso da Galiléia que há de vir o Messias? Não diz a Escritura, o Salvador há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi. Na ocasião, os fariseus desafiaram Nicodemos a examinar as Escrituras e descobrir que não há menção de nenhum profeta galileu. Entretanto, se esqueceram do profeta Jonas, filho de Amitai, que veio de Gad-Hefer, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Além de que existe a possibilidade de talvez Oséias e Naum também terem vindo deste lugar. Diante disto, alguns estudiosos entendem que tal afirmação não significa que nenhum profeta poderia ter vindo de lá, mas que o Messias não poderia vir da Galiléia. Podemos perceber o forte preconceito durante a prisão de Jesus em relação ao sotaque dos galileus, mas carregado pelo aramaico, podia ser facilmente reconhecido pelas pessoas. Na ocasião, o apóstolo Pedro negou conhecer Jesus, mas sua pronúncia o denunciou como galileu. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Com exceção de Judas, o Iscariotes, todos os outros eram galileus. As pessoas atônitas do Pentecostes, admiradas, diziam: não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Este espanto adivinha do sotaque que os galileus possuíam ao falar aramaico e grego. Porém, agora estavam falando várias línguas sem nenhuma dificuldade.
Este preconceito tem raízes profundas desde o tempo de Josué, durante a divisão da terra entre as tribos. Os cananeus continuaram a viver na região. Logo, os judeus daquela região viviam cercados de gentios. Após os avanços assírios, por volta de 730 a.C., a população da Galiléia se tornou predominantemente habitada por povos de outras nações. O que observamos no comentário de Isaías, nas palavras: a Galiléia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu surgir uma grande luz. A população da Galiléia era formada por judeus e gentios. Muito em parte por sua situação geográfica e climática, era de interesse econômico, uma região de intenso comércio, pesca e agricultura, cercada por vales e florestas, montanhas e planícies férteis. Nos dias de Jesus, pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas. Essa foi a região em que Jesus cresceu, em contato com as culturas grega e romana. Essa diversidade da população era o fator que mais contribuía para o desprezo dos galileus por parte dos judeus do sul. Emoldurado assim o contexto em que Jesus e seus discípulos estavam inseridos, temos uma visão panorâmica de sua situação histórico-cultural, sem a qual a narração de São João deste acontecimento torna-se simplória e, podemos dizer, até mesmo desconexa. Tomemos fôlego antes do nosso próximo mergulho. Redobremos a força e sigamos adiante na nossa busca que, sem dúvida, pode ser chamada de arqueológica, no melhor uso do termo. É notável a insistência do autor na palavra figueira, que a cita mais de uma vez, e a resposta de Jesus que chega a ser absolutamente solta, completamente enigmática. João começa dizendo que, ao perguntar Natanael de onde Cristo o conhecia, Jesus responde: antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. No qual Natanael, cheio de surpresa, professa sua fé de imediato: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ainda mais enigmática é a conclusão do diálogo. Em verdade te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a pergunta que nos salta aos olhos é a seguinte: que fazia Natanael embaixo da figueira? Eis aí a razão de nosso próximo mergulho, sem o qual muito pouco entenderemos deste diálogo tão profundo e o porquê da conversão imediata de Natanael. Aqui torna-se notável o porquê João é chamado a águia entre os evangelistas. É imprescindível perceber que Natanael era de Canaã da Galiléia, onde, como já dissemos de início, havia uma grande influência de outras culturas, dos povos pagãos que lá viviam, misturados aos judeus. E muito em parte essa influência se estendia não apenas à língua e outros costumes, mas também ao âmbito religioso. Muito antes da religião judaica ganhar sua forma monoteísta, adorando especificamente ao seu Deus único Yahvé, os povos semitas adoravam, segundo os arqueólogos e pesquisadores, muitas divindades. O próprio patriarca Abraão, original de Ur, capital da Caldeia, era pagão em sua origem, pois os caldeus eram de fato politeístas. E muito antes deles havia os sumérios. Cercados por tão diversas culturas, era quase impossível se manter isento em seus costumes, sem absorver uma parte da influência estrangeira. E é esta a principal luta dos líderes do povo, a começar por Moisés e continuada pelos profetas. Este era o contexto em que o povo mais simples vivia. Por um lado, a sufocante e implacável influência cultural dos povos circunvizinhos, e de outro, a mão de ferro de seus líderes e profetas. Contudo, o Antigo Testamento nos relata uma infinidade de casos de idolatrias em que o povo se metia a praticar. A mais notável delas, a veneração das chamadas árvores sagradas. Entre os ídolos de Israel, o culto à deusa mãe da agricultura e da fertilidade, a Será, identificada como a rainha consorte do ídolo sumério Anu.
Este culto é repreendido por Jeremias por volta de 628 antes da nossa era, quando disse: os filhos juntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres sovam a massa para fazerem tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações para deuses estranhos, o que provoca a minha ira. A Será por vezes chamada Astarte, como a babilônica Istar. Seu culto era celebrado embaixo de árvores, pois seu nome muitas vezes é traduzido por árvore sagrada. Há especulações sobre a Shekinah, nuvem da glória que acompanhava a arca no tempo de Moisés. Tem similaridade linguística com a palavra Aserá, pois em hebraico possuem a mesma raiz. Shekinah, que significa habitação ou assentamento, é uma palavra que designa a presença de Deus, sendo considerada a face feminina e materna, entre aspas, dele. Essa faceta da divindade, que é a menor de todas as outras revelações, é um meio comunicativo entre o homem e Deus. Ela é mensurável de acordo com a posição de cada pessoa, sendo que às vezes ela se oculta e às vezes se revela, como disseram os sábios de Israel, se referindo ao segundo templo, que não tinha o pairar da Shekinah sobre ele. Já em relação à diáspora, os rabinos disseram que, de alguma forma, a Shekinah preservou uma relação com Israel, especialmente quando este passou por períodos difíceis, espalhados entre as nações. Todo lugar para onde for exilado Israel, diz os rabinos, a Shekinah foi também exilada com ele, sofrendo conjuntamente seus infortúnios. Para nós cristãos, encontramos a Shekinah manifestando-se no Monte da Transfiguração, na Ascensão, mas especialmente no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. A Shekinah é mencionada 6 vezes no Alcorão Sagrado dos muçulmanos. No capítulo 2, versículo 248, diz: em verdade, o sinal do seu reino é que não virá a vós a Tabut, a arca perdida, onde é Shekinah do vosso Senhor, e um remanescente que Moisés e Arão deixaram para trás, levado pelos anjos. Em verdade, nisto há um sinal para vós, que sois crentes. De acordo com a concepção cabalista, a Shekinah é uma energia cósmica poderosíssima em si mesma, que habita no interior do universo e vivifica-o, sendo a sua alma ou espírito. A Shekinah, como uma ideia concreta, só aparece na literatura rabínica, havendo somente alusões a esta presença divina no meio do povo de Israel na Torá, ou Antigo Testamento. A nuvem Shekinah, ou Espírito Santo, que é representado em forma de pomba, um símbolo onipresente nas religiões da deusa mãe, fica ainda mais notável a coincidência quando vemos as estátuas sempre aladas das deusas pagãs, da Ísis egípcia, Istar, Astarote, divindades cananeias, todas deidades aladas. E com relação a Shekinah dos judeus, vemos isso claro na visão do profeta Zacarias, onde é dito: e um efá, espécie de baú ou arca usada para medidas de cereais, é a iniquidade deles por toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e vi uma mulher instalada no efá. Esta mulher, disse ele, é a iniquidade. E algumas linhas mais abaixo aparecem mulheres aladas, símbolo típico da deusa que levam a arca para a Babilônia, que Zacarias chama terra de Senaar. Assim se expressa: então abri os olhos e vi 2 mulheres, e o vento soprava em suas asas. Tinham asas como de cegonha e levantaram o efá entre o céu e a terra. Eis aqui o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. O culto às árvores sagradas, nos lugares altos que os profetas condenavam com extrema ferocidade, não era algo novo, mas por todo o globo essa crença era comum. Dentro do ocultismo das religiões atualmente mortas e nos remanescentes delas se crê no chamado Axis Mundi, que significa eixo cósmico, pilar do mundo, centro do mundo ou árvore do mundo. Que é isto então? Em certas crenças e filosofias, é o centro entre o céu e a terra.
Nestes lugares, os reinos superiores e inferiores se tocam. O Axis Mundi é representado por montanhas, no mundo todo consideradas sagradas, o que vemos na própria história de Israel, de forma gritante. Uma árvore, na crença celta, uma videira. Isto fica claro a expressão de Cristo ao dizer: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Uma haste, ou torre, ou pilar, obeliscos, faróis. Nas palavras de Messier Eliade, cada microcosmos, toda região habitada, possui um centro, isto é, um lugar sagrado acima de tudo. Para os antigos, essas árvores eram sagradas precisamente por este motivo, pontos de ligação entre os mundos. Os altares e lugares altos que os profetas tanto proibiam. O monte Ararat, por exemplo, para os armênios, era a morada dos deuses. O mesmo acontece com o Olimpo, se dava para os gregos. O monte Hermon para os cananitas, também sagrado. O monte Sião para os hebreus. E as árvores eram símbolos desses lugares considerados portais para outros mundos. No livro dos Reis está uma curiosa informação a este respeito. Os israelitas ofenderam ao Senhor seu Deus com ações más e estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos acerás em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles, e irritaram o Senhor com as suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: não farás essas coisas. Plínio, um historiador antigo, falando dos celtas que tinham esse costume, disse: as árvores, para eles, são o que há de mais sagrado, centro da mitologia germânica anglo-saxônica. Ainda vemos o mesmo no budismo. Foi debaixo da árvore de Boshi Gaya que Siddhartha Gautama, o Buda, haveria chegado à iluminação. Ainda na China, o culto à árvore da imortalidade era universal. Na Índia, é ainda mais curioso ao saber que o Natanael, São Bartolomeu, tenha perecido lá, sendo que precisamente a figueira é sagrada para os hindus. Tal coincidência é bastante marcante no livro sagrado hinduísta, onde conta-se a narração do deus Krishna, uma espécie de encarnação de Deus, em um diálogo com seu discípulo Arjuna. Krishna diz: eu sou entre as árvores a figueira. Este diálogo chama-se Bhagavad Gita. Entre os povos hindus indo-americanos, havia troncos chamados totens no centro das aldeias, com o mesmo sentido de eixo do mundo. Assim compreendemos a resposta dada por Jesus a Natanael: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim entendemos a ideia por trás da Torre de Babel, com o intuito de tocar os céus. Ela nada mais era que um zigurate, estrutura ladeada por escadas. O sonho de Jacó aparece exatamente a mesma cena. Uma escada onde os anjos sobem e descem, um verdadeiro portal entre os mundos. Os rabinos cabalistas consideram o corpo humano uma espécie de centro, axis mundi. Chama isto de Sefirot, enquanto os hindus e budistas chamam chakra. O Monte Calvário torna-se essa árvore cósmica, esse eixo do mundo que, nas palavras de Paulo, se resumem perfeitamente. E assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propusera em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos, realizar o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Ele é o centro, a escada, a porta. E isto São Bartolomeu compreendeu. A espera do mundo antigo acabou. Sua busca por Deus, as apalpadelas, como cegos tateando no escuro, acabou. Por isso ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Amém.
Essa meditação fiz eu hoje, baseada no Evangelho, com meu conhecimento assim, muito simples, mas eu ofereço a todas as pessoas que estão me vendo agora e todos os que me verem mais para frente. Boa noite, muito obrigado.